Olá, meu nome é Bruna Xavier e o vídeo de hoje é sobre a linguagem em textos científicos. De início, eu quero esclarecer que eu não sou nenhuma linguista. Os tópicos aqui tratados nesse vídeo serão apenas dicas de linguagem a ser utilizada em um trabalho científico. É claro que um professor da área poderá explicar isso com muito mais detalhes, de modo que fique mais palpável o tema, vamos dizer assim. Bom, de início, é importante deixar claro que a linguagem a ser utilizada em um trabalho científico é uma linguagem formal, uma linguagem culta. Mas nós não podemos confundir isso com uma linguagem extremamente rebuscada, uma linguagem difícil para as pessoas entenderem. Por quê? Utilizar palavras difíceis, palavras que não são mais usuais na contemporaneidade, ao invés de aproximar a leitura do texto, acaba afastando as pessoas. E isso é uma coisa que nós devemos evitar. Por quê? O texto científico, ele não é para o pesquisador, não é para a pessoa, mas para a comunidade, para as pessoas, para que todos possam ter acesso àquele conhecimento. É importante, desde o início, desde o projeto, até a elaboração do artigo, a elaboração do seu trabalho final, ter isso em mente, que é importante utilizar uma linguagem simples. Não uma linguagem pobre, mas uma linguagem simples, uma linguagem que seja compreensível pelas pessoas. Por quê? Essa linguagem rebuscada, ela não vai medir o grau de inteligência ou a qualidade da pesquisa. Pelo contrário, isso acaba dificultando, desinteressando as pessoas. Talvez um assunto que poderia ser muito interessante para a comunidade acaba ficando deixado de lado, porque o texto é muito difícil de ser lido, não tem como ser compreendido. Então, os exageros do formalismo, de uma linguagem que nem é utilizada mais. Então, é importante evitar esse tipo de coisa e adotar uma linguagem pensando nas pessoas. No direito, a gente usa muito o nome homem médio. Então, assim, é importante pensar nessas pessoas, seriam as pessoas comuns, não apenas a pessoa da área, o professor especialista sobre aquele tema, mas também as pessoas de fora. Por exemplo, se eu vou escrever um trabalho da área médica, eu não ficar apenas em termos médicos, e se for apenas necessário utilizar esses termos médicos, apresentar uma conceituação desse termo para que as pessoas que não sejam da área, por exemplo, uma pessoa da área do direito, como eu, possam entender aquilo sem ficar perdida no texto. Então, assim, é muito importante adotar essa linguagem de fácil compreensão, de modo a democratizar o conhecimento. Mais adiante, na escrita do trabalho, também, outro ponto que merece detalhe é a questão dos tópicos, dos parágrafos. Em que ponto seria isso? Evitar ficar dando muitas voltas no assunto. É importante ser direto, ser sintético, conciso, claro, objetivo. Não ficar, é comum as pessoas falarem enchendo linguiça. Então, assim, evitar esse tipo de conduta, né? Se tem alguma coisa que você quer apresentar, apresente diretamente a ideia, na medida em que seja compreensível a leitura, não ficar fazendo rodeios, dando muitas voltas. E a questão do tamanho do seu trabalho não vai mensurar a qualidade da sua pesquisa, porque tem gente que escreve 20 folhas, 30 folhas e uma coisa que poderia ser escrita em 15, e acaba se alongando demais, colocando escrita que às vezes nem é necessária. Isso também não é medidor da qualidade do seu trabalho. Então, é muito melhor, é preferível que a pessoa adote uma linguagem mais concisa, mais clara, e que seja mais sintética, e que seja de uma compreensão mais fácil para as pessoas. Outro ponto também é evitar aquela colcha de retalhos. Esses são os parágrafos, as frases soltas, priorizar pela coerência, pela coesão, e também utilizar os conectores. Na internet, na página de vários professores, existem listas de conectores, mas é muito fácil encontrar nos sites.
em manuais de metodologia, algumas dicas sobre conectores que podem ser utilizados no início dos parágrafos para fazer a conclusão da ideia, deixando o texto mais compreensível, de melhor acesso e com uma linguagem mais popular, mas nunca informal, apenas popular, evitando os jargões, o tecnicismo, como eu já disse, a questão da linguagem rebuscada, que isso não irá medir a qualidade do seu trabalho, pelo contrário, pode afastar as pessoas, pode gerar até uma insatisfação, um desinteresse. Então, é melhor seguir essas dicas.